Olá pessoal, vamos então agora trabalhar num exercício baseado num exemplo que eu retirei da PINE na TCPO 9. Vai ser a composição de custo da execução de uma alvenaria de elevação com tijolos comuns. Com isso, vamos então direto para a nossa ficha a ser usada no exercício. Reparem, nós temos uma ficha de composição de custo à esquerda que mostra a alvenaria sendo orçada utilizando, estão vendo aqui, o primeiro componente é uma argamassa, e a argamassa não é um componente primário, ela usa outros elementos. Então é uma composição que tem uma outra composição dentro dela. A composição de argamassa está aqui à direita, desculpe. Então nós temos aqui à direita a composição que é usada lá. No nosso exercício eu vou ao final mostrar como nós podemos trazer esta composição para dentro da composição que está aqui à esquerda e gerar um orçamento só baseado em insumos primários, ou seja, sem trazer nenhuma subcomposição para o local, ok? Então, dentro do nosso modelo, eu trago aqui preenchido na cor alaranjada as escolhas da engenharia de produção civil. Reparem que nós temos aqui em cima a parte da alvenaria, onde ela é digitada no campo nome e descrição do serviço. Nós fornecemos também aqui em cima à direita a unidade, que é metro quadrado, e foi digitado aqui no centro os dados de elementos de insumos, argamassa, tijolo comum, bem como as suas unidades. Os demais campos não foram preenchidos. A próxima escolha, aí eu estou chamando de parâmetros, porque em princípio eles são estáveis ou relativamente fixos. Nós temos o número da itemização, que é meramente formal, o código de insumo, que eu deixei em interrogação, porque no fundo deveria ser digitado o código de cada um dos insumos que vem lá do sistema de insumos da empresa, o banco de dados que tem o código dos materiais e dos serviços. E também digitei aqui o consumo unitário. Esse consumo unitário seria aquele obtido de forma similar ao nosso exercício de execução de revestimento decorativo de papel. Então, a segunda parte, onde nós então estamos falando do que a empresa fornece, estamos aqui com essas informações preenchidas. Aqui embaixo foi digitado um valor de encargos sociais, que seria obtido lá junto do pessoal de RH e da contabilidade e um pouquinho da engenharia, e o BDI, que é um cálculo bem específico que nós vamos ver numa outra parte do nosso material de desenvolvimento profissional. A parte que está aqui ainda sem preencher é o custo do serviço unitário. Ele precisaria, para ser preenchido, já ser baseado no valor que nós vamos obter para preço unitário de aquisição, que vai fazer parte do exercício e você vai estar buscando esses números no mercado. Estamos apresentando a ficha de serviço complementar, contendo, sabe o que? A composição da argamassa, pessoal. Então, a argamassa, reparem, ela é uma parte da ficha de composição unitário anterior, mas significa o quê? Nós temos uma composição dentro da outra. Reparem que eu preciso fazer argamassa para depois levar lá para fazer a parede de alvenaria. Aqui seriam os elementos correspondentes a essa composição da argamassa. Também ainda não tem os dados de preço de compra dos insumos e a transformação em valor final de preço. Essa ficha agora é uma alteração da primeira composição, onde eu substituí a linha chamada alvenaria pelo conjunto de componentes que envolvem a ficha de composição da argamassa.
A cal virgem, então, ela tem a quantidade que eu preciso para uma unidade de argamassa. Aí eu vou na composição, vejo quanto que é necessário de argamassa e o coeficiente, então, 1,4758 é o resultado do produto das duas fichas, porque ela leva, então, o consumo unitário da primeira em relação à argamassa por metro cúbico versus cada um dos seus componentes. Uma das tuas tarefas é analisar depois a planilha Excel que está sendo fornecida e verificar esses cálculos, ok? O nosso exercício consta de algumas poucas atividades. Então, você vai usar as fichas de composição de custo unitário fornecidas em Excel sobre esse assunto. Eu quero que você pesquise o custo desses insumos, ou seja, qual seria o valor de aquisição desses insumos, usando a internet ou ligando para os seus fornecedores ou contatos profissionais. Obtendo os valores desses preços, você vai, por favor, digitar na coluna de preços unitários de aquisição para cada um dos insumos da ficha. Tendo isso, você vai multiplicar o consumo unitário de cada item pelo preço unitário e obter o custo unitário de cada insumo. Vai adotar 112% para encargos sociais e 40% para o BDI. Feito isso, você vai calcular os valores unitários acumulados até chegar ao preço unitário do serviço, de execução do quê? Da alvenaria, de elevação, com tijolos comuns, dimensões de 5 por 10 por 20 centímetros, assentados com argamassa. Repare, espessura das juntas de 12 milímetros e espessura da parede sem revestimento 30 centímetros. Note que toda essa descrição é necessária para deixar bem claro qual que é o serviço a ser feito. E, terminados os cálculos e conferindo, tendo certeza que está correto, envie a planilha com esses cálculos para mim, fazendo o upload do arquivo no nosso site, ok? Resumindo, então, o que foi pedido. Primeiro, obtenha os custos unitários de aquisição, pesquisando a internet e os seus fornecedores. Depois, multiplique a coluna de consumo unitário pelo preço unitário e obtenha o custo do serviço unitário item a item, ou seja, insumo a insumo. Calculado esses valores, você vai e faz o acumulado dos custos unitários de cima para baixo até o último componente. O último quadrado, lá embaixo, vai acabar te fornecendo o custo unitário total dessa ficha de composição, ou seja, a gente vai saber qual que é o custo de produzir 1 metro quadrado de alvenaria de elevação com tijolos comuns, conforme a descrição do serviço lá no topo da folha. Envie isso para o site, no upload indicado na página apropriada. Obrigado, aqui é o Silvio Aurélio de Castroville, até mais.